Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um personagem importante na história do Brasil, a Imperatriz Leopoldina, mais precisamente Carolina, Josefa, Leopoldina, Francisca, Fernanda de Habsburgo-Lorena, Imperatriz do Brasil, Rainha Consorte de Portugal e Algarves e Arquiduquesa da Áustria. Você vai ver aí no nosso vídeo que eu vou mostrar para vocês o termo de independência do Brasil. Ela assinou com o nome Maria Leopoldina. Dizem, né, que ela assumiu esse nome Maria depois que veio ao Brasil, em homenagem à Virgem Maria ou em homenagem às irmãs de Dom Pedro, né, que todas se chamavam Maria, né, tinham um pré-nome de Maria. Leopoldina era a quinta filha de Francisco I, imperador da Áustria e do Sacro Império Romano Germânico. Era cunhada de Napoleão Bonaparte e sobrinha neta de Maria Antonieta, rainha da França. Nasceu no dia 20 de janeiro de 1797 e se casou aos 20 anos com Dom Pedro I em 13 de maio de 1817, dia do aniversário de Dom João VI. A gente fala sobre o casamento propriamente dito, o casamento de Leopoldina e de Dom Pedro. A casa real dos Habsburgo, eles tinham um lema, né, que era a base de toda a política externa da Áustria, que eu vou ler para vocês agora. Que os outros guerreiem, enquanto tu, feliz Áustria, conclui casamentos. Voltando a falar do casamento, né, propriamente dito, o noivo foi representado por Carlos da Áustria, né, tio da Leopoldina, e foi todo negociado pelo Marquês de Marialva, embaixador de Portugal em Paris, né, e muitos dizem amante da rainha Carlota Joaquina. O casamento foi todo nababesco, né? Foi todo com muito luxo, né? Para mostrar realmente o poder da coroa portuguesa. Os convidados receberam de presente barras de ouro e durante muito tempo a expressão casamento brasileiro foi considerado casamento rico, né? Casamento com muito luxo na Áustria. Além disso, Leopoldina recebeu um medalhão, né, que pendia de um colar de diamantes, que deixou a corte austríaca bastante impressionada. Hoje esse medalhão deveria custar 2 milhões de reais. Não se sabe onde está, mas no inventário da Imperatriz, né, constava um medalhão e a segunda Imperatriz do Brasil, Dona Amélia, usou esse medalhão em alguns retratos, em algumas pinturas. A arquiduquesa deixou Viena rumo ao Brasil em 3 de julho de 1817, né? Cruzar o Atlântico era uma viagem penosa, cansativa e bastante desgastante, né? Mas ela encarou essa viagem e chegou no Brasil no dia 5 de novembro do mesmo ano. Depois das bênçãos, né, na Capela Real, eles foram levados para o Palácio da Quinta da Boa Vista e nos 3 primeiros anos foi tudo com muito amor, né? Dizem que o Palácio da Quinta tremia, né, pelo amor dos dois, né? Pelo calor da relação dos dois, né? Era tanto assim que eles andavam a cavalo e iam da Quinta da Boa Vista à Fazenda de Santa Cruz, a Fazenda Real de Santa Cruz, né? Dom Pedro se encantou pela mulher inteligente, né, talhada para a função de rainha, que era a Imperatriz Leopoldina, mas isso não impediu que Dom Pedro fosse infiel a ela por muitas vezes. A Imperatriz Leopoldina é considerada por muitos como a Imperatriz da Independência. Ela foi importante em muitos momentos do país, né? Em muitos momentos políticos e sociais do país, inclusive no dia do fico, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Vamos escrever aqui para vocês. Aqui. Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Né? Ela foi importante nisso.
né? E quando as cortes portuguesas, isso em 9 de janeiro de 1822, né? Quando as cortes portuguesas exigiram que os dois voltassem a Portugal, né? Ela convocou o Conselho de Ministros, assinou o termo da independência e disse o seguinte para Dom Pedro, vamos ver aí. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro. Colhei-o já. O que aconteceu todo mundo já sabe. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência à beira do riacho do Ipiranga, né, gritando independência ou morte. Leopoldina foi aclamada imperatriz na coroação e sagração de Dom Pedro I como imperador do Brasil no dia 1º de dezembro de 1822. Mas nem tudo foram flores do relacionamento do jovem casal de imperadores, né? Durante essa viagem a São Paulo, onde Dom Pedro declara a independência, ele conheceu Domitila de Castro Canto, conhecida como a Marquesa de Santos, né? Lá ele se apaixonou pela Marquesa, ela virou a preferida do imperador, né? E ele levou a Marquesa para morar, né, perto, né, nos arredores do Palácio da Quinta da Boa Vista, numa propriedade da família imperial, né? Mas o ponto alto, né, do problema, né, além dele ter nomeado a Marquesa de Santos como dama da imperatriz, foi uma viagem à Bahia, onde a corte do Rio de Janeiro foi à Bahia, e nessa viagem ele levou Leopoldina, a Maria I, né, a filha do casal, e a Domitila de Castro Canto foi junto com a comitiva e os imperadores, né? Em meio a essa ebulição política, pessoal e social no Brasil, a imperatriz Leopoldina engravidou 9 vezes. Ela deu à luz a 7 filhos e abortou 2. Desses 7 filhos, 2 foram monarcas. Dona Maria II, rainha de Portugal, e Dom Pedro II, imperador do Brasil. Os outros vão aparecer aí para você. Miguel de Bragança, príncipe da Beira. João Carlos de Bragança, príncipe da Beira. Januária do Brasil, condessa de Áquila e princesa do Brasil. Paula do Brasil, princesa do Brasil. Francisca do Brasil, princesa do Brasil. A imperatriz ela esteve 4 anos na função de imperatriz, ao lado do imperador, né? Durante esse período, né, durante esses 4 anos, ela se colocou numa depressão profunda, né, se sentindo sozinha e abandonada, né? Em novembro de 1826, Dom Pedro precisou ir até o Rio Grande do Sul para ver como é que estava a Guerra da Cisplatina, né? E deixou Dona Leopoldina como regente, mais uma vez regente do Império Brasileiro, né? No dia 29, ela já doente, né, já se sentindo mal, ela reuniu o Conselho de Ministros, né, fez uma reunião com o Conselho de Ministros. Essa foi a última aparição pública da imperatriz, né? Nas horas seguintes ela começou a ter febre, crises convulsivas. No dia 2 de dezembro ela abortou um feto de um menino e morreu às 10 horas do dia 11 de dezembro de 1826, aos 29 anos, né? Muitos dizem que essa morte foi devido a uma agressão de Dom Pedro. Ele teria jogado ela da escada ou empurrado
ela teria batido com a cabeça na cama, coisas do tipo. Mas ela só morreu um mês depois, quase um mês depois da viagem de Dom Pedro, né? E a indicação, né, inclusive do historiador Paulo Rissuti, é que a falta de asseio, né, e de conhecimento dos médicos da época podem ter ocasionado a morte da imperatriz, né? O corpo foi revestido com o manto imperial, né, foi colocado em 3 urnas, uma de pinho português, a segunda de chumbo e a terceira de cedro, né? Ela foi sepultada no convento da Ajuda, onde hoje está a Cinelândia. Vamos ver uma foto da Cinelândia aí. Os restos mortais foram levados ao convento de Santo Antônio, também no Rio de Janeiro, né, onde fica o mausoléu da família imperial, um dos mausoléus da família imperial, e em 1954 foi levado lá para o mausoléu da Capela Imperial, no Monumento do Ipiranga, né? Muitos falam da Imperatriz Leopoldina à margem, né, da história, e muito pelo contrário, ela foi protagonista da história, né? Muitos retratam como uma mulher gorda, manca e depressiva, né? Mas Leopoldina foi mais do que isso. Foi a primeira governante brasileira, foi a primeira mulher a ocupar o papel de governante desse país. A gente vai falar muito mais sobre outros personagens da história aqui no canal. Eu estou esperando por você. Tchau, gente.